Boa tarde, pessoal. Mais uma vez aqui para um vídeo, né? Mais uma aulinha aqui para dar umas dicas para vocês, né? Se darem bem nas atividades de vocês, ok? Pessoal, mas antes de trabalhar a minha aula hoje, eu gostaria de fazer algumas observações, né? Fazer algumas observações a respeito, né, do nosso ano letivo, não é certo? Pessoal, é o seguinte, prestem bem atenção no que eu vou falar para vocês, por favor. Há alunos super responsáveis realmente, que querem alguma coisa na vida, que querem compromisso, certo? Com a educação, querem progredir na vida, querem ser gente na vida. Mas tem aqueles alunos que realmente, não sei se é fase, adolescência, mas tem aqueles alunos que são irresponsáveis realmente, que não estão nem aí. Pessoal, vocês já estão na idade de crescer um pouco mentalmente, né? Que pensar um pouco no futuro, ter uma visão melhor desse futuro que vocês precisam dele, viu, pessoal? Então, não há nada que não há nada que você cresça na vida se não for através da educação, pessoal. Então, a educação é tudo, principalmente para nós que somos filhos, eu como você e outros, e a maioria, somos filhos de gente pobre que não tem condição de... E hoje, pessoas não tem condição de nos dar uma vida boa. E nós podemos ter essa vida boa, mas depois que a gente tem uma profissão, uma boa formação, pessoal. E nós temos muita prova disso, porque hoje vocês têm tudo nas mãos. Tanta criança passando fome, tanta coisa ruim no mundo, guerra, crianças no meio de guerra, que não tem um lar, que vive em abrigos, passando frio. E vocês têm tudo, pessoal. Então, pessoal, vamos pensar nisso, vamos colocar a mãozinha na consciência e pensar que vocês têm tudo para crescerem na vida, para ser gente de bem e se darem bem na vida, pessoal. Mas para isso, preciso que vocês estudem, pessoal. Então, nós estamos num trabalho remoto, de estudo remoto, mas isso não significa que nós não estamos estudando, pessoal. Estudar, pesquisar, é buscar conhecimento. E vocês têm essa condição de buscar. Porque vocês têm uma ferramenta na mão para vocês usar porcaria, fazer baderna, fazer coisas como eu tive exemplo, né? Na web aula passada. Mas você não usa essa máquina que vocês têm, que é um celular, que é a internet, certo? Para pesquisar, para trabalhar, estudar, pessoal. O mundo é seu, basta você querer, você alcançá-lo, tá certo? Então eu queria deixar essa mensagenzinha para vocês aí, né? Do 8º ano, que estudem sem brincadeira, com responsabilidade, tá certo, pessoal? Pessoal, então vamos partir aqui para a nossa aulinha a nossa aula de hoje, que nós vamos começar a trabalhar a unidade 5, certo? E sempre no começo dos nossos trabalhos, nós vamos trabalhar um texto, né, que vocês têm que trabalhar muito texto. Se possível, traduzam os textos, por favor. Bota esses textos em português para você fazer uma melhor compreensão, para na hora de uma avaliação você ter na mão uma ferramenta para você fazer uma boa prova, tá certo, pessoal? Então, na unidade 5, né? Simply Family. Simplesmente família, né? Pessoal, o que é isso? O que nós vamos falar no nosso texto? Nosso texto é da página 86, pra vocês trabalharem ele aí, viu? Nas atividades aí. Atividade 6, 7, né? Então vocês vão ter informação, pessoal, desse texto aí. Olha o nome do texto aí, por favor, quem tiver o livro, que todo mundo tem, olha o nome, fica um livro na mão e olhem.
The rise of the single dad. The rise of the single dad. Pessoal, o que é isso? Pessoal, isso aqui está falando sobre o aumento. É a história de um pai de família. Dad, a palavra pai é father, mas as crianças chamam dad, né? O dad e a mãe. Então, pessoal, o que diz aqui nesse texto? Conta a história de um pai que cria um filho sozinho. Quer dizer, as mudanças, falar sobre as mudanças de comportamento das famílias. E esse aumento que antes era menor, que hoje já está enorme, que os pais têm filho, né? E cria os filhos, pai solteiro, quer dizer, chamado single quer dizer solteiro, pai solteiro, né? Criando filhos, né? Pode ser adotivo ou filho biológico, mas que o pai faz esse papel, que antes a gente achava que era só da mãe, mas o pai hoje. Então tá contando a história aí do Kelly, né? E do Stephen Miller, né? Que é o pai, né? Então essa história é linda, uma historinha bonitinha, pequenininha, que você deve traduzir para você fazer a compreensão, tá certo, pessoal? É a história do crescimento de pai solteiro na nossa sociedade, tá certo? Tendo uma família, né? Criando uma família, criando um filho só, sem o papel da mãe, né? Mas que esse pai faz os dois papéis, tanto de pai como de mãe. Então é uma história muito bonita, que isso está aumentando muito, isso está presente no meio da nossa sociedade. Então esse é o nosso texto, viu, pessoal? Então quero que vocês trabalhem e resolva aí lá no documento, tá lá as atividades propostas, e vocês trabalhem. Mas eu gostaria que o mais importante, pessoal, são as informações. Para ter essas informações, vocês devem traduzir esses textos. Não tenham preguiça, por favor. Traduzam esses textos em português, tá certo? Ok? Muito bem. Agora, pessoal, vamos rapidinho aqui, porque nós vamos trabalhar vocabulário. O nosso vocabulário, pessoal, tá muito bom. Sabe por quê, pessoal? Porque nós estamos trabalhando link words. O que é link words? Não, link words não. É sufixo e prefixo, né? Prefixo e sufixo. Está aqui no nosso quadro, aqui, vocês dão uma olhadinha aqui no nosso quadro. Nós temos prefixo e sufixo. O que é prefixo e sufixo? Todo mundo conhece em português, que são palavrinhas, morfemas. Elas estão aqui destacadas nas palavras, né? São morfemas que vocês colocam antes ou depois do radical da palavra. No caso, os prefixos você coloca antes do radical da palavra. Comum, incomum, family, interfamily, reason ou unreasonable, replaced. Tem essa aqui também que eu coloquei oversleep como um exemplo, tá certo? Então, elas são colocadas os prefixos e sufixos para modificar, tanto para modificar e para criar novas palavras. Quer dizer, muitas vezes uma palavra, se eu colocar um prefixo ou um sufixo, eu posso aprender 3 palavras ao mesmo tempo. Por exemplo, se eu coloco a palavra como, se está no começo é o quê? Prefixo, né? No começo da palavra. Aí fica o quê? Incomum, né? A palavra oversleep, olha que essa palavra aqui, oversleep. Over quer dizer, dá sentido de, né? De excesso, além da conta. Se eu chamo sleep é dormir, quer dizer, além da conta, excesso é dormir. Over, eu coloco over, já posso traduzir em quase uma frase completa, né? Dormir demais, né? Só o verbo aqui, sleep, daqui para cá é sleep. Mas coloco over, digo que dormir demais. Ó, já fiz só com esse prefixo, eu já formei uma frase. Então, pessoal, são importantes os prefixos e os sufixos para você, né, modificando essas palavras, ou criando palavras novas. Também serve a maioria para criar palavras novas, os prefixos e os sufixos, e às vezes modificando essas palavras, tá certo?
transformando um verbo num substantivo, tá certo? Vou dar alguns exemplos aqui, tá certo? Por exemplo, aqui, vamos ver agora, então, prefixo é aquilo que vier antes da raiz da palavra, né? Que a raiz comum da empresa é a raiz. E o que tem de azul são prefixos no começo da palavra, tá certo? Ok? Agora nós vamos aos sufixos. Os sufixos são usados no final do radical. Reliable, infanthood, worker, family, mobilization. Então, só aqui, action, mobilization, né? Mobilizar, ficou mobilização, que é o são, português, chão, certo? Li é o mente, final, colocou ly, final, como já tem o L no final, se viu para cá também, como sufixo. Finally, fine é final, agora finally, finalmente. Então modificou de final para finalmente, né? Aqui, work é muito interessante, pessoal. A gente viu na aula passada esse work. Work é o verbo de trabalhar. Quando eu coloco o er, que é o ER, né? Er. Worker. Worker. Isso aí que aconteceu, pessoal. O verbo se tornou o quê? Naquele quem faz a ação do verbo, aquele que pratica a ação do verbo. Work é trabalho. Agora, worker, com ER, é o trabalhador. Por exemplo, teach, até o CH é professor, teach. Mas se eu colocar o ER, teacher. Não. Teach é ensinar, é o verbo ensinar, teach. Mas se eu coloco o ER na palavra, fica teacher. Fica o quê? Professor. E assim por diante, pessoal. Transformar um verbo naquele quem faz, né? Que faz a ação. Infanthood, às vezes você vê esse sufixo, certo? Esse sufixo significa, digamos, é uma contradição, né? É uma contradição que modifica a palavra. Por exemplo, infant é infantil, né? Um contraste, digamos que seja um contraste, né? É um contraste, né? Digamos, infantil. Aí eu coloco wood, fica infância. Infantil ficou infância. Olha como modificou wood, né? Então usa o quê? Né? O able quer dizer uma habilidade, né? Able, a palavra able, pronuncia able, né? Confiável, habilidade que você tem, uma pessoa confiável, able, né? Então assim por diante, pessoal. Então vamos só... Olha aqui, eu coloquei bem aqui 2 exemplos que você vê muito, less e full. End é fim. Aqui é usar. Aí se eu coloco s quer dizer, esse less quer dizer sem. E aqui é com, cheio de. Eu digo assim, end, fim, less. No fim coloquei, né, sem, palavra sem. Aí coloquei sem fim, né? Como aqui naquela música. Loveless, amor sem fim. Então se eu colocar, fica sem fim, less, sem. Se eu colocar o full, use full, é uma coisa que tem bastante, muito, né? Use é o verbo usar, cheio de uso, ou seja, cheio de utilidade, ou seja, é útil. Tá certo? Então, pessoal, é por isso. Então, repetindo. Prefixo e sufixo são morfemas que se coloca no começo, prefixo,
e no final sufixo. Para quê? Para modificar ou criar palavras novas. Então, sempre que você vê um prefixo e um sufixo, é bom você reconhecer e traduzir para ver no que se transformou aquela palavra. Então, às vezes você conhece 3 palavras, se a palavra tiver um prefixo e um sufixo. Você conhece 3 palavras, 2 ou 3 palavras, né? Quando você usa um prefixo ou um sufixo, né? Porque ele serve o quê? Para criar novas palavras ou para modificar, certo? Então, pessoal, essa é a nossa. Então, vocês procurem vídeos sobre prefixos e sufixos, que tem muito aí na internet, por favor. Vejam um bem direitinho, tá certo? Com mais exemplos, tá certo? E vocês vão ver que é super importante prefixo e sufixo vocês aprenderem. Então, até o final desse bimestre, que nós estamos no último bimestre, vamos trabalhar muito com isso, prefixo e sufixo. Então, procurem reconhecer, né? E então não só reconhecer, mas também saber o significado dessas palavras quando você usa um prefixo e um sufixo. Aqui eu coloquei só alguns exemplos, mas tem muitos, tá certo? Mas o mais importante é você saber o que é sufixo? São morfemas, palavrinhas, pedacinho de palavras que se colocam no radical da palavra. Se for colocado no primeiro, antes do radical, é prefixo. Se for colocado depois, é o sufixo. Então isso é bem claro, isso é fácil, isso em português tem. E vocês têm que ver mais vídeos, certo? E resolver as atividades propostas no documento, tá certo? Já vai ser já vamos para quarto, né, para a quarta nota, né? Quarto período. Então, pessoal, é tempo, não pode perder mais tempo, não. Vamos trabalhar, né? Agora aqueles que estão trabalhando, que eu sei que não falta uma aula, participa das web aulas, não fica brincando, sendo safado, sem vergonha, brincadeira besta, né? Eu digo sério, brincadeira, fico brincando com brincadeira de criança. Mas que aqueles que estão realmente levando a sério, esses alunos já estão praticamente passados. Porque aluno que participa das minhas web aulas e das minhas web aulas e das minhas atividades, esse aluno só dou 10 para ele. Tem aluno já passado já, viu, gente? Agora, esse aluno que fica brincando e vai ficar mais, ele vai ter que vou cobrar dele todas as atividades, porque pela secretaria vamos ter uma recuperação aí, tá certo? E é isso, viu, pessoal? Estudem e façam uma boa atividade. See you. Bye. Ok?